ordenados pelo mestre. Eles entram no barquinho, mas Jesus não foi com eles. Mandou que fossem sozinhos. De repente a tempestade se levanta em meio ao lago. Aleluia, Jesus. Era o vento contrário que soprou naquele horário, às 3 horas da manhã. Desespero toma conta, eles temem pela vida, pois o barco balançava e ninguém tinha uma luz. De repente alguém grita, tem fantasmas sobre as águas, porém Pedro olha de novo e reconhece que é Jesus. Ele não perde o controle, jamais vai te abandonar. Aleluia. Se mandou entrar no mar, não vai deixar afundar. Quando o vento sopra forte, ele vem te socorrer. Aleluia. Em meio à tempestade, não vai te deixar morrer. Fique certo que o seu barco do outro lado vai chegar. Pode levantar as ondas, pode o vento assustar. Jesus está vendo tudo, está ouvindo seu clamor. Daqui a pouco sobre as águas, ele vem em seu favor. Ele vem, receba. Ele vem pra te socorrer. Aleluia, Jesus. Ele vem para cuidar, para resolver a situação. Pois o barco balançava e ninguém tinha uma luz. De repente alguém grita, tem fantasmas sobre as águas. Porém Pedro olha de novo e reconhece que é Jesus. Ele não perde o controle, jamais vai te abandonar. Se mandou entrar no mar, não vai deixar afundar. Quando o vento sopra forte, ele vem te socorrer. E em meio à tempestade, não vai te deixar morrer. Aleluia. Fique certo que o seu barco do outro lado vai chegar. Pode levantar as ondas, pode o vento assustar. Jesus está vendo tudo, está ouvindo seu clamor. Daqui a pouco sobre as Amém, Jaque. ele vem em seu favor. Ele vem pra te socorrer. Aleluia, Jesus. Cuida de você, mas ele vem. Ele vem pra te socorrer. Aleluia, seja bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia, Espírito Santo.
Você crê nisso? O vento soprou forte, as ondas se agitaram. Eles pensaram que iria perecer naquela embarcação. Mas não é porque Jesus não estava lá dentro que ele não estava ouvindo o clamor. Talvez você está aí nessa situação, nessa aflição, nesse desespero, e diz, mas Senhor, tu me mandou vir, tu não entrou. Tu me mandou vir e tu não entrou, Jesus. Só que ele vem para socorrer. Ele chega porque ele ouve o clamor de um justo. Se você tem clamado com seu coração alinhado à vontade dele, ele ouve. E a Bíblia diz que a oração de um justo, ela muito pode em seus efeitos. Muito pode. Então não é porque Jesus não entrou na embarcação que ele não chegaria para poder socorrer os discípulos dele. Ou você acha que ele lhe chamou para deixar você morrer tentando remar, sabendo que o vento está contrário, o vento está soprando contrário. A tempestade se levantou e vai deixar você desse jeito aí? Você pensa que você foi chamado para ser abandonado e esquecido no meio da embarcação, no meio da trajetória? Muitas vezes a gente chega a pensar, né? Cheguei até aqui, vou morrer. Nadei e vou morrer na beira da praia. Só que tem um detalhe. Eles não estavam debaixo de desobediência. Eles estavam debaixo de uma direção. Eles estavam debaixo de uma direção. E quem está debaixo de uma direção, louvado seja Deus. Eu clamo a intercessão da igreja. O diabo está furioso. A guerra espiritual está grande. Eu estou sentindo a agitação aqui, mas não prospera. No nome de Jesus, é vitória, igreja. Eles estavam debaixo de um direcionamento. E quem está debaixo de um direcionamento pode não ser isentado, pode não ser poupado. Pati, meu amor, bom dia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus fale ao seu coração. Pode não ser isentado do vento forte, da tempestade que se levante, mas não perece. Não perece, igreja. Eles estavam, a Bíblia diz, que Deus, Jesus, estava insistindo. Insistiu para que eles entrassem. Então tem embarcação que muitas vezes a gente não entra nem porque a gente quer, porque a vontade dos discípulos era subir ao monte para orar com Jesus. A vontade deles não era entrar naquela embarcação, não. Porque eles queriam estar na cola do mestre. Você está acostumado a ali andar com quem lhe oferece segurança e de repente aquela pessoa que você deposita sua confiança, só que no caso não era uma pessoa qualquer, era Jesus, diz, entra na embarcação que eu vou por outro caminho, mais tarde a gente se encontra. Como é que você vai ficar? Você no mínimo fica em estado de alarme, não é verdade? Você no mínimo fica assim, você vai, mas vai com o coração na mão. Eu acredito que quando começou a se formarem as nuvens no meio do mar, eles disseram, pronto, agora lascou com tudo, porque Jesus não está aqui. Mas se foi ele que mandou, amém, glória a Deus e aleluia. E assim eles foram à igreja. Jesus está vendo tudo, já ouvi o seu clamor, daqui a pouco sobre as águas, ele vem em seu favor. Ele vem pra te socorrer. Você está nesse lugar porque foi Deus que mandou. Não foi Deus que lhe deu a palavra para você estar nesse lugar onde você está? Não foi Deus que lhe mandou, lhe ordenou ficar aonde você ficou?
Não foi Deus que lhe ordenou para quem está debaixo de uma direção. Eu estou falando aqui, não é para quem está em desobediência, não. Resistindo à vontade de Deus, não. Não foi você que ficou, que se posicionou, mesmo sem querer. A vontade era de sair, Deus mandou ficar. A vontade era de ficar, Deus mandou sair. A vontade era de ir para a direita, Deus mandou ir para a esquerda. Se está debaixo de uma direção, meu irmão, se está debaixo de uma direção, o vento pode soprar forte, a tempestade pode se levantar. Daqui a pouco sobre as águas, Ele vem em seu favor. Ele vem, aleluia. Ele vem pra te socorrer. Ele chega com socorro. O nome do Senhor Jesus hoje é socorro. Foi uma provação. Não que Jesus não soubesse que Pedro tinha pouca fé. Jesus já sabia que Pedro era homem de pouca fé. Mas Jesus queria pegar essa pouca fé de Pedro e mostrar para ele que pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Se ele crê para ir ao encontro de Jesus, ele anda por cima das águas. Você está entendendo? Jesus já sabe da sua incredulidade. Jesus já conhece o tamanho, a pequenez da sua fé, igreja. Ele já conhece. Só que ele quer mostrar para você que pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Se você disser a um monte, se erga daqui, vá para lá. Se você profetizar que algo vai acontecer, se for alinhado à vontade dele, acontece. Ele já sabia da incredulidade de Pedro. Só que ele queria mostrar para Pedro que Pedro não precisava ter uma fé gigante. Só precisava crer que se ele quisesse usar a fé para ir ao encontro de Jesus, ele andava por cima das águas como Jesus andou. Jesus não disse assim, olha, se vocês crerem, os sinais acompanharão aqueles que creem em mim. E obras maiores vocês farão. Ele sabe o que foi que Jesus quis dizer para nós? Tem coisa, igreja, que se você crê e se você ousar, você vive. Se você crê e se você ousar, você vai viver. Os outros não andaram porque tiveram medo. Mas Pedro, mesmo com pouca fé, aleluia, foi. Pulou do barco. Andou por cima das águas como Jesus estava. Mas não era só para Jesus aquele sobrenatural, não era exclusivo, você está entendendo? O Rei da Glória, dono do ouro e da prata, aleluia, dono do céu, da terra e do inferno, Pai dos Espíritos, foi humilde o suficiente para dar esse recado para mim e para você através do que aconteceu com Pedro. Ei, a glória é minha, o poder é meu, mas se eu te fiz filho, se eu te fiz herdeiro, tu pode viver a mesma coisa que eu vivi na terra. Tu pode andar por cima das águas como eu andei. Você entende que não foi algo exclusivo? Você entende que Jesus quis dizer assim, se você quiser e ousar e tiver fé, pode ser pequenininha a sua fé, você anda também. Esse milagre não é exclusivo. Esse extraordinário não é só para mim, que sou o Rei da Glória. Eu também te dou poder e autoridade para viver. Se tu quiser, vem, Pedro. Radacandaraia sobre andarebiasnai. Porque as águas ouvem a voz da fé. Não foi só a voz de Jesus que eles ouviram. Foi a voz da fé de Pedro. Que mesmo pequenininho, mesmo com medo, no meio da caminhada ali, olhou para o vento, se assustou e afundou, mas clamou por Jesus e Jesus ergueu. Caminhou só um pouquinho, mas caminhou, igreja. Mas caminhou. Você está entendendo? Ele foi humilde o suficiente. Jesus foi humilde o suficiente para dizer para mim e para você. Não é porque eu sou Jesus. Eu estou dizendo para você que se você tiver fé, você faz as mesmas obras que eu fiz. Você anda por cima das águas assim como eu andei. Se você tiver fé. A igreja não vive hoje milagres maiores porque não crê. E começa por mim a incredulidade. Porque tem direção que eu digo, Jesus, é loucura um negócio desse. Ou o Senhor eleva o meu nível de fé. Eu peço fé, igreja, para as direções. Para eu não blasfemar do Espírito Santo. É muito perigoso. Muitas vezes Deus dá uma direção e a gente ou faz pouco caso ou faz sem crer. E Jesus conhece quem está crendo e quem não está crendo.
Por isso que quando eu sinto a incredulidade, eu clamo, Senhor, eu não vou fazer sem fé. Então implante fé. Me dê uma porção de fé, Senhor. Porque com incredulidade você nada vai acontecer. Vai ser só mais um ritual, vai ser só mais uma oração. Quantas orações? Amém, Solange? Aí, tá vendo? Deus dá sinal. Quantas orações eu não entrei vazia e saí vazia? Porque eu não tinha fé, igreja. E quantas orações, quando a minha fé estava lá na estratosfera, eu entrei no mundo espiritual pela oração e recebi o milagre. E Deus deu sinal na mesma hora. E Deus deu sinal na mesma hora, igreja. Louvado seja Deus. Então, Jesus quis mostrar para Pedro e para os discípulos: isso aqui não é só para mim. Vocês também podem fazer. Vocês estão entendendo? Que Jesus disse: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ter contigo. Jesus não disse: não, Pedro, aqui, porque, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Andar por cima das águas é coisa só para Deus fazer. Só que quando Deus manda Pedro ir ter com ele, Pedro, a voz do Eterno, manda uma ordem sobre as águas e diz: olhe, receba ele também. Se vire para carregar ele também. Você está entendendo? Quando você ousa, as águas não suportam só Jesus. As águas vão ter que te suportar também. O que não tem estabilidade para te suportar, para se formar uma plataforma para você andar, vai ter que se virar nos 30 para você passar também, porque você ousou. E a voz do Eterno dá ordem, ela tá botando o pé, abre mar. Ele vai botar o pé, fecha mar e deixa ele passar por cima de você. Quando a gente ousa, a voz do Eterno dá ordem no natural, no sobrenatural. A voz do Eterno visita coração. A voz do Eterno quebranta coração. A voz do Eterno endurece coração. A voz do Eterno interrompe algo, frustra algo, sabe? Desfaz os planos das nações que não lhe obedecem porque você está ousando. Porque você está ousando. E como o coração do Mestre se alegra quando nós ousamos fazer as mesmas obras ou maiores do que a que ele fez. Porque foi essa a herança que ele deixou para nós, igreja. Não é herança de filho frouxo, de filho que tem medo, de filho que não ousa, porque olha para a circunstância. Deus usou Dulce ontem. Deus não está querendo saber das suas condições. Ele não perguntou quanto você tem na conta. Ele não perguntou se Pedro tinha fé suficiente. Pedro perguntou: se é o Senhor, manda-me ter contigo. Sabe por quê? Porque Pedro conhecia um Deus de pesca maravilhosa. Sabe por que Pedro ousou? Porque ele teve a experiência de passar a noite toda lançando as redes e não pescar nada. E quando Jesus pega o barquinho dele emprestado e devolve e diz: olha, lança a tua rede do lado direito, e ele diz: Senhor, é uma hora dessa não tem peixe, mas sob a direção da tua palavra lançarei as redes. E a Bíblia diz que foi gerado um temor no coração de Pedro, por isso que Pedro cria. Por isso que Pedro cria que estremecia. Se a palavra dele mandou os peixes vir da Conchinchina, das profundezas do mar, para cair na minha rede, a palavra dele vai mandar o mar se fechar e sustentar, e me sustentar como está sustentando ele. Pedro cria no poder da palavra. Por isso que Pedro disse: olha, se é o Senhor, manda-me. Porque Pedro conhecia o poder de uma palavra liberada. Pedro tinha experiência com Cristo, mesmo com pouca fé. Você está entendendo? Tem coisa que é impossível aos nossos olhos, mas que Deus abre caminho de possibilidade para nós vivermos também. Ei, igreja, sabe o que Deus está dizendo aqui para mim e para você? Tem muita coisa que a gente diz: ah, Senhor, o possível eu fiz, mas o impossível é com o Senhor. Sim,
O impossível é com Deus. Mas esse milagre impossível, Pedro também viveu. Pedro também andou na plataforma impossível. Você está entendendo? Deus também quer nos levar à plataforma do impossível. Deus também. Por que os outros discípulos não viveram? É porque era exclusivo? Não, se fosse exclusivo, só Jesus tinha andado sobre as águas. Ele não tinha dado poder aos discípulos para andarem também. Eles não foram porque tiveram medo. Eles não foram porque não creram. Eles não foram porque não ousaram. Mas porque Pedro ousou, ele viveu. Não é que é exclusivo. É que você está tendo fé e ousadia para andar e fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Por isso que chama a atenção do mestre. Por isso que anda por sobre as águas. Por isso que vive o que ninguém mais vive. Não é porque é melhor. Não é porque é maior. Não é porque é o queridinho. É porque faz o que ninguém quer fazer. Redecandaraia sobre anderrebiasnai. É porque ousa onde ninguém quer ousar. É porque coloca a mão onde ninguém quer colocar. É porque profetiza o que ninguém quer profetizar. É porque faz por fé o que ninguém mais quer fazer. Não é que é melhor, não é que é maior, não é que é exclusivo, é porque crê. Radaya sou, redecandaraia sobre anderrebiasnai. Aleluia, Jesus. Ele diz: Pedro, o impossível é comigo, mas eu vou te mostrar que andar por cima das águas, se tu tiver fé, tu também anda na plataforma do impossível. Eu também te permito andar pela plataforma do impossível. Se tu permanecer na fé, tu vem ao meu encontro por cima das águas. Tu vem ao meu encontro por cima das águas. No dia que nós fomos, todo mundo já sabe aqui desse testemunho. Mas foi um testemunho tão extraordinário que eu posso repetir 300 mil vezes se Deus mandar. Para edificar a minha fé e a sua fé. Deus me deu uma revelação tão extraordinária que eu acordei com a minha fé lá na estratosfera. E eu não via R$1, não tinha carro, não tinha gasolina, não tinha como chegar lá. Em Salvador. Mas Deus elevou a minha fé de um modo tão grande, e elevou a fé de Manu e de Dulce, pela graça e misericórdia, que as nossas malas já estavam prontas só esperando o milagre acontecer. Sabe o que é isso? Eu não estou vendo. Eu não sei como. Aleluia, eu não sei como vem. Tem poucas horas, Rafaela. Me deram poucas horas. Aradaiaçou. A gente não pode sair daqui mais de 1 hora da tarde. Até por conta do horário. Mas eu creio. 10h26, 10h28 agora. 10h28 agora, só tem até meio-dia. Não sei, mas se manifesta. Se você pular da embarcação, tu vai ver que esse impossível aí não é só para Jesus, é para você também. Você também pode. Você também pode. Aí você diz: eu não tenho cacife. Isso aí, ocupar uma cadeira dessa, sabe, viver um extraordinário desse, é impossível. É impossível se você não quiser pular da embarcação. É impossível se você não quiser pular da embarcação. Porque o mesmo impossível que Jesus fez, que Jesus viveu, Pedro também viveu. Por que os outros não viveram? Porque não quiseram ir. Porque se tivessem, se quisessem ir, Jesus também tinha dado ordem: venham todos. Mas a Bíblia diz que só foi Pedro. Não foi os outros. Só foi Pedro que pediu, que ousou. A minoria. Deus está dizendo, é a minoria, mas ainda acontece. Por que a maioria, a multidão não vive extraordinário? Porque tem medo, porque não ousa. Porque tem medo, porque não ousa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí depois não vai querer culpar o irmão ou sentir inveja do irmão porque andou por cima das águas.
Você não foi também porque você não quis. Você não viveu também porque você não ousou. Não adianta, igreja, sentir inveja porque o irmão tá andando por cima das águas. Por que tu não vai também? Por que tu não faz também? Nem faz e ainda acha ruim o irmão que faz. Não adianta. A Bíblia não relata, a Bíblia não menciona que nenhum dos discípulos sentiram inveja, não. É uma suposição. Mas hoje em dia, o inimigo é tão furioso, é tão astuto, que se a gente não vigiar, a gente recebe mesmo a seta da inveja. Depois não adianta reclamar, dizer, por que o meu irmão está vivendo? Porque ele ousou. Por que eu não estou vivendo? Porque você não ousou. Porque você não fez, porque você não creu. Porque você não profetizou. Porque você olhou para a situação com os olhos carnais e preferiu deixar o medo te assolar. A Bíblia não diz que a tempestade cessou quando Pedro pediu para pular da embarcação. A tempestade só cessou quando Jesus entrou no barco. Você está entendendo? Deus está dizendo, olha, não é porque você está ousando que a tempestade cessou. Você pode estar perguntando, por que a tempestade não cessou ainda? Porque Jesus ainda não entrou na embarcação. Mas isso não lhe impede de pular no barco. Muitas vezes a gente procrastina, a gente dá desculpa para Deus. Ah, mas eu não fiz por isso, eu não pulei da embarcação porque estava o vento. Sim, é compreensível. É compreensível, nós ainda habitamos em um corpo de carne. Só que se a gente ficar dependendo da fé dos outros, se a gente ficar, igreja, dependendo do mar se aquietar, do vento se acalmar, a gente não faz nada. Se a gente ficar esperando o dinheiro chegar na conta, a gente não se movimenta, não. Se a gente ficar esperando dos outros, ou esperando o coronavírus passar, você não vai pra canto nenhum. Talvez hoje, no nosso tempo, a embarcação é a nossa casa. O Covid-19 que está assolando aí a face da terra, que está amedrontando muitos discípulos, é a tempestade. Só que Pedro disse, olha, eu não vou olhar para essa tempestade não. Senhor, se é o Senhor, manda-me ter contigo. E ele foi. Ele saiu da embarcação mesmo com a tempestade, ó. A tempestade não tinha cessado não, igreja, ainda. A ordem para sair de casa não tinha saído ainda. Mas porque Pedro ousou, Jesus disse, vem Pedro. Por que ele afundou? Porque ele olhou para a tempestade. Deus está dizendo, se você não olhar para a tempestade, você não afunda não. Se você não olhar para a circunstância, se você não olhar para a sua conta zerada, você não afunda não. Se você não olha para as pessoas, para o homem de quem você está esperando, redecandarai socorro, você não afunda. Mas se você permanecer olhando para mim, você permanece. É o Covid assolando e você andando por cima das águas. É a circunstância dizendo, tu vai morrer, Pedro, e tu olhando para Jesus firme. Aí quando ele olhou para a tempestade, que ele começou a afundar, ele disse, Jesus, socorre-me. Socorre-me, Jesus, socorre-me, Jesus. Aí ele vem, Jesus, a Bíblia não diz que Jesus deixou Pedro na mão, não. A Bíblia diz que Jesus não deixou Pedro na mão. Pega essa aqui, o anjo está passando com as revelações, só se você estiver disperso. A Bíblia não diz que Jesus deixou Pedro na mão. Mas disse, por que tu temeu, homem de pouca fé? Porque tu olhou para a tempestade, porque tu olhou para o Covid. Permaneça olhando para Jesus. Tem tanta notícia, igreja, que abrir o Instagram a gente já se assola. Quando eu abri aqui o Instagram para fazer a live, tinha uma notícia da morte de uma pastora. Menino que me atribulou, me agitou aqui dentro e o diabo começou na minha mente, ó. Ei, eu disse, Jesus, ó, eu vou focar em ti, eu vou olhar para ti, porque se eu olhar para a tempestade eu afundo. Se nós olharmos, igreja, é isso que o inimigo da nossa alma quer. Fazer a gente olhar para a assolação. E Deus está dizendo, muita gente está deixando de viver o sobrenatural porque está olhando para a tempestade.
A tempestade não teve poder sobre Pedro enquanto ele não olhou para ela. Para quem nós iremos olhar no meio dessa tempestade, igreja? Para quem nós estamos olhando? Quem nós estamos mirando? Aonde está o nosso foco? Aonde está depositada a nossa confiança no meio dessa tempestade? Aonde está o nosso coração? Em quem nós estamos crendo? Em quem nós temos depositado a nossa confiança? A tempestade não cessou, não. Era algo mais impossível ainda. Você é forte, Jocastro. O alvo é Jesus. Aleluia. O alvo é Jesus, Auri. É assim. O alvo é Jesus. Se a gente for olhar para a calamidade, a gente não anda. Nós não andamos, nós não nos movemos. É aquela coisa, quando eu tiver o meu carro, quando eu tiver minha casa, quando eu tiver um lugar tranquilo. Não, quando chegar o dinheiro na minha conta, não faz não. Sabe por que não faz? Porque se na tempestade, na impossibilidade não está fazendo, quem dirá quando for possível. Sabe por que, igreja? Porque Deus conhece. Porque Deus conhece que nós somos relaxados. E Ele diz, olha, não espere circunstância boa para fazer o que eu estou mandando fazer. Para ousar na fé que você tem que ousar. Para profetizar o que é para profetizar. Tem gente aí, ó, relaxado, esperando as condições melhorarem. Esperando as coisas, sabe, voltarem ao normal. E se a tempestade não cessar? Você vai ficar dentro da embarcação até quando? Porque a Bíblia não diz que a tempestade cessou, não. As ondas continuaram agitadas, o vento continuou soprando. Mas Pedro ousou. Pedro foi. Pedro saiu da zona de conforto. Pedro não disse assim, Jesus, para essa tempestade, para eu ir de encontro contigo, seria muito fácil, vaso. Não espere a tempestade cessar para você sair da zona de conforto. Saia com ela ainda, ó, te assolando. Que quando Jesus vir com você, quando Jesus vir com você, que ele entrar na sua embarcação, a tempestade cessa. Tem gente, ó, de bunda pra lua, virada pra lua. Vou dormir mais um pouquinho. Vou descansar mais um pouquinho. Não tem muito o que fazer. Pandemia, tempo de ficar em casa. É tempo sim de se cuidar. É tempo sim de vigiar. Mas se você ousar, você anda por cima das águas. É por esse tempo, igreja, que Deus conta com os ousados, com os valentes. O diabo tá aí pintando miséria na mente do povo. Lançando depressão, crise de ansiedade, destruindo as mentes do povo. E quem não tem Jesus faz como? Perece na mão do diabo. E ele tá assim, ó, batendo palma. É, Maiara, não espere a igreja abrir, não. A igreja é você aí trancado com a porta do seu quarto, orando ao seu Deus, que te ouve no secreto e te honra em público. Nós não dependemos da tempestade cessar ou não para fazer o que tem que fazer, para avançar aonde tem que avançar. Não, mas eu vou esperar a academia abrir para eu malhar. Você não depende de academia. Você pode colocar uma música dentro de casa e dançar. Aeróbica, dança. Você pode pôr um tênis e caminhar na sua rua. Bota a máscara, álcool no bolso, vai caminhar na sua rua. Dá 300 mil voltas na sua rua. Igreja, tudo é desculpa. E não pensa que é para Deus, não, que não é não. Porque, olha, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Conversa para boi dormir é para boi dormir. Mas Deus não dorme. Como é que tu vai fazer Deus dormir com tua desculpa?
Deus usou minha irmã ontem. Olha, você está trabalhando em algo? Faça com amor. Estude. Você não precisa de dinheiro, não. Tem tanto artigo aí, ó, na internet. Eu vi que foi Deus usando a vida dela, que o Espírito Santo ficou martelando no meu coração. Tem tanta coisa, tanta informação boa na internet, mas a gente só se prende nas informações que vai alimentar nosso ego, nossa carne, que vai assolar com o nosso espírito, com nossa mente. Tem tanta informação boa que a gente pode extrair, a gente só extrai informação que não presta. Você não precisa ter dinheiro para poder aprender algo, não. Ah, não, mas eu não tenho dinheiro para ir no nutricionista para fazer a dieta. Você não precisa de nutricionista para fazer dieta, não. É só fechar a boca, clamar o Espírito Santo para lhe instruir e lhe ensinar acerca de todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus deixou o Espírito Santo para nós, para nos ensinar acerca de todas as coisas, inclusive do que comer. Você não precisa de nutricionista para fazer o que tem que fazer, não. Deixa de dar desculpa. Porque só o boi dorme com tua desculpa. Jesus não dorme, não. Ele nem pisca. Se eu ficar sem piscar aqui, eu não aguento que meu olho lacrimeje. Jesus nem pisca, fica assim, ó. Tá pensando que eu vou dormir, é? Tá pensando que eu não tô vendo que isso é desculpa? Desculpa! Andar sobre o mar quando não tem tempestade é muito fácil. Andar sobre o mar quando não tem tempestade é muito fácil, todo mundo faz. Só que Deus, por esse tempo, igreja, nós estamos vivendo um tempo de crise. Foi na crise daquela tempestade que Jesus mostrou para os discípulos e para Pedro: se vocês ousarem, vocês vão viver coisas extraordinárias da minha parte. Se vocês tiverem fé, vocês viverão coisas extraordinárias da minha parte. Esse livro de Provérbios está ensinando demais. Provérbio de ontem, 28, primeiro versículo, dizia assim: olha, o ímpio, ele não precisa nem ter perseguidor, mas ele vive fugindo. Mas o justo é valente, tem a ousadia de um leão. Os justos têm a ousadia de um leão. Não foi assim com Davi? Era Dulce ontem pregando e eu ministrando e eu meditando no livro de Davi. Daqui a pouco ela fala de Davi, a palavra que eu estava pregando. Que ousadia aquela de Davi, igreja? Que ousadia aquela de Davi? Quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aí chegou aos ouvidos de Saul. A conversa de Davi. Saul manda chamar Davi. Porque a nossa ousadia chama a atenção do rei. Sabe por que você está aqui? Porque a sua ousadia chamou a atenção do rei. Sabe por que pela graça e misericórdia Deus me colocou aqui e te colocou aí à frente dessa obra para fazer isso aí que você está fazendo? Porque a sua ousadia chamou a atenção do rei. Porque enquanto tinham muitos lá correndo, quando Golias vinha já 40 dias, de manhã e de tarde afrontar, a afronta batia na porta dos israelitas. Quem é o valentão que vai vir me enfrentar? Aí a ousadia de Davi chamou a atenção do rei. Que coisa forte, Jesus. O ato de fé de Davi chamou a atenção do rei. O rei mandou chamar Davi.
forte. Eu sinto a presença do Eterno aqui. Redecandaraia sobre Anderrebiasnai. Chama atenção. Deus. Chamou a atenção do rei. O rei mandou chamar Davi. Aí o rei disse: meu filho, tu não tem como lutar. Aí ele disse: tenho, meu senhor, porque eu cuido das ovelhas do meu pai. E eu já enfrentei um leão para tirar as ovelhas da boca deles. Aí ele disse: então vai, Davi. Aí botou a armadura dele. Só que a Bíblia diz que Davi não foi com arma. Davi foi com fé. O Deus que me livrou de urso e de leão me livrará da mão desse filisteu. O Deus que me deu vitória lá atrás também me dará vitória nessa causa. Radaia sou, redecandaraia sobre Anderrebiasnai. Davi foi na fé. Não, Saul, não quero tuas armas. Eu vou com a minha fé. Uma funda, 5 pedras. Só usou uma. Porque não era carne, era espírito. E eu quero dizer para você, na mesma concordância do que Deus usou ontem, Manu e Dulce, para ministrar, as suas armas não são carnais, as suas armas são espirituais, porque as armas espirituais são infalíveis. Como é que pode uma pedra matar um gigante de 3,5 metros? Uma pedrinha, igreja, matar um gigante. Não foi a pedra, foi a arma espiritual. Deus usou Davi porque ungiu Davi, queria colocar Davi no reinado. E escolheu Davi. E causou grande temor entre as nações que Deus era Deus de Israel. Mas foi Deus que derrubou aquele gigante. Foi Deus que fez aquela guerra cessar por intermédio da vida de Davi. Porque Davi ousou. Davi ousou. As nossas armas são espirituais. As armas espirituais valem mais do que as carnais. Não é a língua, não é a força do meu braço. É a minha fé. É a minha oração. É a profecia que sai da minha boca. É aquilo que eu declaro. É o meu posicionamento em fé. Redecandarai. Quando Davi começou a perguntar: quem é esse incircunciso filisteu? Vocês não vão fazer nada. Vocês vão deixar mesmo eles afrontarem? Os irmãos se enfureceram e disseram: o que você está fazendo aqui? Eu não estou fazendo nada, eu só estou perguntando. Só que aquela conversa chegou nos ouvidos do rei. E o rei mandou chamar. Sabe por quê? Porque se teu irmão não crê que é Deus na tua vida, os de perto não estão crendo. Que revelação é essa? Os de casa não dão crédito. A tua ousadia vai chegar nos ouvidos de gente grande. Rei. Redecandaraia sobre Anderrebiasnai. Não crê não, Eliabe. Não crê não, soldado. Não crê não. Quem está perto vai chegar nos ouvidos de quem tem poder. Quem impede? Depois que chegou nos ouvidos de Saul, cadê Eliabe para impedir? Ei, Xarai, Redecandaraia sobre Anderrebiasnai. Os de perto não dão trela não, né? Os de dentro de casa não dão valor não, né? Aí tua ousadia vai chegar nos de longe. Vai subir. Radaia sobre decandaraia sobre Anderrebiasnai. Que coisa forte. O teu posicionamento vai chamar a atenção de quem tem poder de dar ordem. De quem tem poder de te mandar para o campo de batalha. De quem tem poder de te dar a recompensa devida, Davi. Tu tá entendendo?
Davi chamou a atenção de Saul. E Saul mandou chamar Davi. Veja que Davi não disse, deixa eu falar com o rei. Davi não pediu para falar com Saul, não. O rei mandou chamar. Mardoqueu não pediu para se apresentar diante do rei Assuero. Assuero mandou chamar Mardoqueu. Esther não teve nada a ver com a separação entre ele e Vasti. Pelo contrário, foram recrutar Esther de dentro da casa dela para levar ele para o palácio. Você está preparado para ir para o palácio? Porque depois da batalha de Davi com Golias, Saul não deixou mais ele voltar para a casa dos pais. Ei, estão contados. Que coisa forte. Ai, Jesus. Estão contados os meus dias e os teus dias na casa dos pais. Ai, que coisa forte, Jesus. Forte, Brasil. Jesus é bom. Eu fiquei até sem palavra aqui agora. A espada cortou aqui. Eita Deus, que coisa forte. Ai, que coisa forte, Jesus.
Eita, Larissa, é forte, Larissa. Saul não deixou mais, eu fiquei sem palavra. Eu tô estremecida com a revelação. Eita, manto, Tamires. Vamos ler. É confronto de Deus. Primeira Samuel, capítulo 17, versículo 31. Vocês estão pensando que é só vocês que estão sendo ministradas. Quando Deus quer pegar quem ministra também, o manto é forte, viu? O manto é forte. Vocês veem que o nível da revelação é forte. É fortíssimo. O rei mandou chamar. E então, confirmação, eu vou compartilhar aqui com vocês uma revelação que eu tive no início do ano passado. Foi no Álvaro do coração. Eu sonhava que eu estava com minha mãe. Obrigada, Dulce. Caminhando por uma avenida e passava um senhor no carro. Um senhor de barba branca no carro. E ele passava e voltava. Ele passava e voltava. E aí ele abria a porta do carro e eu já estava com as minhas malas feitas. E aí ele apontava para mim. E aí ele dizia: eu quero você. E eu entrava dentro desse carro com ele. Agora, para onde ele me levava, eu entrava de mala e tudo. Ele dizia: eu quero você. Tu lembra, né, Dulce? As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. É manto. Se eu parar aqui, eu não tenho mais nem estrutura para continuar. Toda estremecida aqui. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. No versículo 55,
diz assim: quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Toma posse, igreja. Toma posse que o rei está mandando chamar. Toma posse, viu, Dulce? É contado os teus tempos aí. Teus dias aí nesse apartamento. O rei vai mandar chamar. Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. Aquilo que você ousou fazer por fé vai se tornar evidência na sua vida. Todos vão ter que ver que foi você que matou Golias. Que foi você que ousou e fez o que ninguém fez. Foi você. Receba por Manu, Dulce, que eu recebo por ela também. Ela não está aqui, mas os dias dela naquela casa também estão contados. Nós recebemos ontem essa unção. E eu vou ministrar aqui na live no nome... Gabi, irmã Edilma, no meu guarda-roupa tem uma coisinha de azeite. Pega lá pra mim, por favor. Eu vou ministrar aqui a unção que Deus derramou sobre as nossas vidas ontem. Porque o rei manda chamar, viu? Larissa, o rei manda chamar. Eu vou ministrar aqui debaixo da autoridade e da concordância com Dulce e com Manu, que está comigo no Espírito. Toma posse, irmã Luciana. Quem vai te tirar daí, irmã Luciana, é Deus. Não é o homem não, viu? Pela direção do Espírito Santo, eu vou derramar, vou ministrar sobre a sua vida. Em nome de Jesus, abra sua mão debaixo da graça. Eita, que coisa forte. Debaixo da graça do Espírito Santo, a unção territorialista. A unção territorialista. Você vai tomar posse do que é seu. Você vai tomar posse do que lhe pertence. Você vai para onde o rei está te chamando. Louvado seja o teu nome, Jesus. Receba a unção territorialista em nome de Jesus. Você vai alcançar outras terras. Você vai pisar onde você nunca pisou. Você vai tomar posse do que você nunca imaginou tomar posse. Você vai para o palácio. Você vai para onde o rei está te chamando. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus derramou sobre as nossas vidas ontem. E eu posso ministrar sobre a sua unção territorialista. Para você tomar posse do território que lhe pertence. Versículo 2, e aqui a gente encerra do capítulo 18 de 1 Samuel. Daquele dia em diante, anota essa data que é profética. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E foi aqui aonde se formou a aliança entre Jonatas e Davi. Eu não sei que aliança é essa. Aliança de amizade, aliança de negócio, de sociedade, de empresa, aliança de casamento, vida sentimental.
aleluia, que você vai fazer. Porque junto com a ida de Davi ao palácio, teve uma aliança feita. Ele foi com uma aliança firmada, viu? Ele foi para o palácio com uma aliança firmada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Davi não deixou ele voltar para casa. Saul, perdão, não deixou Davi voltar para casa. Nós não sabemos o que acontece depois de um ato profético, depois de um ato de fé. Depois de um ato de fé, nós não sabemos, igreja, o que é que Deus pode fazer em nosso favor. Eu estou estremecida com essa revelação, porque desde ontem que Deus falou comigo, mas só aprove Deus revelar isso hoje. Os nossos dias estão contados na casa dos pais, perto dos familiares, porque o rei manda chamar. Amém? Eu ainda vou tentar digerir o que Deus derramou aqui hoje, mas desde já medita nessa palavra. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. O rei manda chamar a igreja para fazer a vontade dele. O rei manda chamar. Aleluia. Redecandaraya sobre anderrebiasnai. Radaya sou redecandaraya sebre anderrebiasai. O rei manda chamar. Aleluia. Receba essa palavra no nome de Jesus. Aprove Deus ministrar aqui dessa forma nesse dia de hoje. Jesus tem pressa, viu? Confirmação do que a irmã Maria das Graças colocou aqui. Jesus tem pressa. Jesus tem pressa de nos dar aquilo que é nosso por direito. Por direito. De nós tomarmos posse da nossa herança, daquilo que Ele nos deu por direito. Davi foi para o palácio tomar posse do que era dele por direito. E ele não pediu para ir morar no palácio, não. Você está entendendo? Ele não pediu para ir morar no palácio, não. O rei mandou chamar. Porque servo de Deus não é ousado e nem se intromete em conversa alheia. Ele é chamado. Ele é apresentado. É Deus quem apresenta. Ele não se apresenta, é Deus quem diz quem Ele é. Deus está nessa hora dizendo pro rei quem eu sou e quem você é. Não precisa se intrometer não, o rei vai mandar lhe chamar. Porque é Deus que lhe apresenta. É Deus quem diz quem você é. Foi Deus que disse a Saul quem era Davi. E Saul não deixou mais Davi voltar para casa. É Deus que está nos apresentando para os nossos reis. E eles não mais deixarão nós voltarmos para casa. É Deus quem irá nos apresentar. É Deus, viu, Maiara, que vai trazer o rei, que vai te tirar da casa dos teus pais. Com honra. Não com vergonha, não com irreverência, não com desprezo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É Deus que te apresenta, Dulce. É Deus que te apresenta. Vai mandar te chamar. Vai mandar te chamar. É Deus que te apresenta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Receba essa palavra. Vamos digerir essa palavra que 2 horas tem mais. 2 horas tem mais. Amém? Com Dulce.com Jesus e 21 horas Lins Emanuela. Para quem estava ontem, Lins Emanuela não, Pão do Dia. Minha gente, bloquearam a conta de Manu no Instagram.
Ela tá fazendo a live aqui, ó. Ela entrou agora pela Pão do Dia. Já segue lá para você que não segue, para 21 horas tá recebendo, tá bom? Estejam em intercessão pela nossa vida, porque ao longo dessa semana, conforme Deus instruiu, durante 7 dias, estamos em missão. Até o dia de sábado, se assim Deus permitir, estamos em missão. Manu, nós recebemos por você a palavra, viu? Os teus dias estão contados aí nessa casa, porque o rei manda chamar. Vai te levar para o palácio. Vai te levar para o lugar seguro. Para onde tem cerca elétrica. Para onde os muros são altos. Para onde tem segurança. Para onde tem porteiro, tem vigia, tem sentinela. Tá ouvindo, Manu? Estamos em missão durante essa semana, até o dia de sábado, conforme a direção de Deus. Estejam em intercessão pelas nossas vidas. Amém? Porque é para todos aqui. A bênção não é só para nós, é para todos aqui. Deus derramou a unção territorialista. Você vai tomar posse daquilo que é seu. Receba essa palavra, fiquem todos na paz e até amanhã, se assim Deus permitir, no nome de Jesus. Esteja pronto, porque o rei vai mandar chamar. Arruma as malas, que o rei vai mandar chamar. Nem mala eu tenho, mas Deus já preparou a mala. E se você não tiver mala, haja por fé, que o mar se abre para você arrumar suas coisas. Que coisa forte. O rei vai mandar chamar. Deus está incomodando o rei na terra. Deus está incomodando o rei na terra. Aleluia! É milagre! Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Fiquem todos na paz, igreja. Até amanhã, se assim Deus permitir, amo a vida de vocês.